Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Adilson Oliveira e eu estou aqui mais uma vez nessa interação direta com você aí do outro lado. É claro que eu conto com a sua participação, com sua atenção, com o seu interesse e com esse olhar carinhoso para mim e para as nossas interações. Você sabe que você é extremamente importante, então muito obrigado para você que acessa o nosso canal, para você que se inscreve no nosso canal, para você que curte as nossas interações. Essa interação só acontece porque eu estou aqui desse lado e você está aí do outro lado. Sem você, essa magia toda se acaba, essa magia cessa. Então vamos para o uso dos porquês. Você sabe que o porquê ou os porquês, esse uso é muito importante porque é uma palavrinha que está presente em várias das nossas atividades cotidianas. O porquê está presente nos textos jornalísticos, nos textos científicos, nas revistas, etc, etc, etc. Então é sempre bom resgatar essas regrinhas do uso dos porquês. Então, o uso dos porquês de uma forma bem resumida. Para descrever o uso dos porquês de um modo bastante simples, bem resumido, como eu já disse para você, pode-se afirmar que os contextos são: porquê separado sem acento é o introdutor de perguntas. Porquê junto sem acento, resposta ou explicação da pergunta. Porquê separado com acento em posição final de uma pergunta. E porquê junto e com acento é um substantivo antecedido de determinante. Essas aqui, claro, são posições bem simplificadas, mas que servem muito quando estamos com uma dúvida qual porquê nós devemos utilizar. Nesse momento, eu quero um trabalho muito mais prático com o uso dos porquês, então eu trouxe vários textos para a gente observar esse uso dos porquês de forma concreta, principalmente tirinhas, né? Porque assim nós aprendemos de forma legal o uso dos porquês. Olha os exemplos. Por quê? Você tem namorado? Não. Por quê? Porque meus pais não deixam. Você tem namorada? Não. Por quê? Porque seus pais não deixam. Aqui eu trouxe um exemplo para mostrar como, às vezes, o desconhecimento das regras possibilita isso, a criação de porquês que não estão bem aplicados. Aqui, por exemplo, você tem namorado? Não. A menininha responde. Aí o menininho, por quê? Está separado e sem acento. Está correto? O que você acha? Não, está errado. Porquê separado e com acento? Porque esse porquê está no final da frase próximo ao ponto de interrogação. Então, olha só, desconhecimento do autor do texto. Porque meus pais não deixam. Você tem namorada? Não. O garoto responde. Por quê? Mais uma vez, o uso do porquê com um probleminha aí, né? Esse porquê deveria ser separado e com acento. Nesse caso desse texto, e eu trouxe exatamente para ilustrar isso, esse porquê está grafado errado. Aí o menininho diz assim, por que seus pais não deixam? E aqui o porquê junto e sem acento correto, porque é respostas. É uma resposta. Outro exemplo para você. Uma situação cotidiana em que uma mulher se hospeda no hotel e ela vem reclamar para a recepção e diz assim, eu quero saber o porquê de o senhor ter me dito que esse hotel não tinha pernilongo. Aí o recepcionista diz assim, ora, e não tem mesmo, por quê? Ah é? E por que esses pernilongos me picaram a noite toda? Porque esses aí não são do hotel, são do brejo aqui do lado. E agora eu vou analisar cada uma desses quadros. Então, no primeiro quadro, a hóspede chega para o recepcionista e diz assim, quero saber o porquê de o senhor ter me dito que neste hotel, que esse hotel não tinha pernilongo. Esse porquê é junto com o acento, porque vem depois do artigo definido o porquê, esse porquê é substantivo. Aí no segundo quadrinho, o recepcionista diz, ora, e não tem mesmo, por quê? Porque final de frase, interrogativa nesse caso, porque separado e com acento. E aí a hóspede mostra a pele toda picada e diz assim, ah é?
E por que esses pernilongos me picaram a noite toda? Pergunta. O porquê é separado e sem acento. E aí no último quadrinho, o recepcionista diz assim, porque esses aí são do hotel, não são do hotel, são do brejo aqui do lado. E esse porquê, como resposta, é junto e sem acento. Não tenho aqui a autoria de quem seja o desenhista dessa tirinha, mas eu coloquei as referências, o site em que eu retirei essa tirinha para você saber que foi uma tirinha retirada da internet e que serve muito bem ao propósito aqui de explicar o uso dos porquês. Porque no único texto, em uma situação cotidiana, entre uma hóspede de um hotel e o recepcionista, o uso dos 4 tipos de porquês. Mais uma tirinha para a gente utilizar como prática nessa análise dos tipos de porquês, desse uso desses tipos de porquês. Então aqui é o famoso Calvin do Bill Watterson. O Calvin chega e diz, estou indo passar a tarde no mercadinho comendo doce e lendo gibi. Aí a mãe, desesperada, fala assim, ah não, você não vai. E ele pergunta, por que não? A mãe, porque eu sou sua mãe e disse que não, agora volte para dentro. E para de andar pisando forte pela casa. Aqui nós temos o uso de 2 tipos de porquês, um porquê separado e sem acento e o porquê junto também sem acento. Esse porquê separado para a pergunta e o porquê junto para a resposta. O Calvin, o filho, pergunta, por que não? Separado e sem acento. E a mãe responde, porque eu sou sua mãe e disse que não, e agora volte para dentro. E o último quadrinho, em letras garrafais, porque ela está nervosa, ela está gritando com o filho, ela diz, e para de andar pisando forte pela casa. E mais um exemplo aqui é uma tirinha do Jean Galvão. Também uma tirinha bem interessante para essa nossa aula, essa nossa interação sobre os tipos de porquês, sobre o uso desses porquês. Mais uma tirinha, e aqui diz assim, é uma conversa entre um garoto e uma garota, um adolescente e uma adolescente. A gente percebe pela forma desenhados, pelas roupas, etc. E aí o garoto fala assim, porque sim? E a garota, porque sim não é resposta. Por que não? Porque não é pergunta. Por quê? Eu falo assim porque quero, porque você não me deixa em paz. Agora sim. Olha que interessante. É uma tirinha que trabalha exatamente com o uso dos porquês. Na primeira tirinha, o adolescente diz assim, porque sim, quer dizer, uma resposta, ele utiliza esse porquê separado e sem acento. E a garota diz assim, porque sim, porque separado e sem acento não é resposta. Por quê? Porque resposta é porque junto e sem acento. E aí ele diz assim, por que não? Ele faz uma pergunta e agora ele utiliza o porquê junto e sem acento. Ela fica nervosa e diz, porque não é pergunta. Porque junto e sem acento não é usado em perguntas. Uma metalinguagem, você percebe que ele brinca com o uso dos porquês utilizando isso numa situação, situação entre 2 garotos, entre um garoto e uma garota. E aí ele revoltado diz, por quê? Separado e com acento. Eu falo assim porque quero, junto e sem acento. Por que você não me deixa em paz? Separado e sem acento. E ele acerta todos os usos. E ela fica, logicamente, feliz da vida. Agora sim. Por que tantos porquês? Comumente suscitam-se dúvidas concernentes ao emprego adequado das diferentes formas gráficas da palavra porquê. Com o intuito de sanar as dúvidas, apresentaremos as explicações acompanhadas de exemplos. Então, pergunta indireta, ainda não se sabe por que houve o rompimento das barragens de rejeito de minério em Mariana. Por quê? Separado e sem acento. Não sabemos por que Adilson não compareceu à audiência. Por quê? Pelo qual e as suas variações todas. Pode soar um pouco estranho, uma vez que os falantes da língua não a utilizam ou não fazem de modo recorrente. No entanto, a forma porquê pode ser empregada
se houver preferência por parte do usuário em substituição à expressão pelo qual, pela qual, pelos quais ou pelas quais. Os bairros por que passei ou os bairros por que passamos estavam bastante movimentados. Os bairros pelos quais passamos estavam bastante movimentados. Ou as esquinas por que passei, música do Djavan. A razão pela qual aceitei o convite não lhe interessa. Porque junto e sem acento. Em afirmações. O desmatamento daquela área cresce vertiginosamente porque não há fiscalizações efetivas. O desmatamento daquela área cresce vertiginosamente porque junto e sem acento. Nesse caso, porque é colocado no interior da frase, com o objetivo de estabelecer o elo entre o problema, que é o desmatamento, e a sua causa, que é a inexistência de fiscalizações efetivas. A forma porque apresenta o sentido equivalente ao da palavra pois, da conjunção pois, introduzindo a ideia de causa. E também em respostas. Cheguei atrasado ao trabalho porque, ou pois, houve um acidente que interditou a estrada por 3 horas. Ao ser perguntado por que se atrasou, respondo por meio da utilização da forma porque, junto e sem acento. Porque separado e com acento. Emprega-se porque ao final de frases interrogativas. Nesse contexto, a referida forma é cercada por um sinal de pontuação, um ponto de interrogação, exclamação ou um ponto final. Em interrogativa direta, durante a reunião com o chefe, eles demonstraram preocupação por quê? Olha, está próximo a um ponto de interrogação. Em interrogativa indireta, naquele dia, ela não estava se sentindo bem e eu não sei por quê. Também separado e com acento. E por que junto e com acento? A grafia por que funciona como substantivo, uma vez que é precedida pelo artigo definido o e tem o seu significado equivalente ao da palavra motivo, razão. Todos sabem o porquê de sua revolta, o porquê, o motivo, a razão de sua revolta. Qualquer palavra precedida de um artigo definido, o, a, os, as, ou indefinido, um, uma, uns, umas, passa a funcionar como um substantivo, num processo gramatical denominado substantivação. Qualquer elemento da língua portuguesa, qualquer elemento, pode se transformar num substantivo, um verbo, uma conjunção, uma preposição, quando ele vier precedido de um artigo, de um determinante. Esse artigo pode ser definido ou indefinido, por exemplo. O alvorecer foi contemplado por todos os hóspedes daquela pousada. Nesse caso, o alvorecer é verbo e aqui passa a ser substantivo, porque ele vem precedido de um determinante, de um artigo definido. O circunflexo é um sinal que nasaliza, ou melhor, que fecha o som das palavras, das vogais. Quando eu falo o circunflexo, até o acento circunflexo pode transformar um substantivo quando eu coloco esse artigo antes da palavra. Então, esse sinalzinho circunflexo fecha o som das vogais. Quero muito agradecer a sua participação, a sua presença constante aqui comigo. Pedir para que você se inscreva no nosso canal Gramática Legal, para que você curta os nossos vídeos, você assista, e se você gostar, você curte. Eu acho que você vai gostar sim, porque eu gosto muito de estar aqui fazendo isso para você. Muito obrigado e até a próxima.